Olá, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Hoje é terça-feira de carnaval e a nossa leitura, que seria domingo, acabou ficando para hoje, porque eu estava envolvida com um outro projeto aí, precisando dar mais atenção. E aí, descansando também, desligando de algumas rotinas para poder finalizar a escrita de um documento da Escola de Autoconhecimento que semana que vem vai vir pro ar aí, tá bom? Então, a gente está lendo o capítulo 14, que foi dividido em três partes. Semana passada a gente leu a primeira parte. E aí, hoje, que é referente ao domingo, né? Domingo, dia 2, a gente vai fazer a leitura da segunda parte, tá bom? Então, deixa eu compartilhar a tela aqui. Vamos lá. O título é sobre relacionamentos, né? Que a gente sempre está falando ali. Então, vamos ver o que que ele falou aqui, ó. Ah, ele falou por último ali, né, sobre a submissão de alguma pessoa para, né, ou de um relacionamento para a gente se sentir amado, né? Então, a gente vai continuar daqui, ó. Isso pode ser visto claramente naqueles relacionamentos que já foram tudo para ti em um momento e te decepcionaram depois. Então, ele está falando ali, né, quando a gente se submete a 100% da nossa vida a um relacionamento, né? Pode ser a memória de qualquer relacionamento, a cada um de vós tem um. Então, a gente sempre vai guardar uma memória, né, de uma relação assim, onde a gente depositou muito, né, nessa relação e acabou tendo uma decepção, mas no fundo é um depositar de expectativas, né? Pode ser a memória de qualquer relacionamento, cada um de vós tem, todos nós temos, né? Pode ser de pais e filhos, de melhores amigos, de casamento ou de casal, e até mesmo entre um mentor e um estudante. Então vejam, né? Nessas relações a gente deposita um olhar muito apaixonado às vezes, né? Apaixonado no sentido assim de que coloca a pessoa num altar, num lugar muito alto e depois acaba se decepcionando, né? Acaba até mesmo o pai e a mãe, né? Todo filho ama profundamente o pai e a mãe, mas às vezes quando vê que o pai e a mãe é humano, né? Que tem suas falhas, seus erros, entra numa decepção tão grande que não quer mais falar com o pai e com a mãe, né? Não vê a grandeza daquele homem ou daquela mulher que cuidaram, né? Então tem isso também. Pode acontecer com amigos, com casal, até com professor, né, mentor e estudante, né? Não importando sua configuração, esse relacionamento verdadeiramente te trouxe alegria. Nele era feliz e sentias que não precisavas de nada além disso. Era um relacionamento tão intenso que, em seu auge, começasse a ver sua continuação inalterada como a principal meta da sua vida. Sem ele, não valeria a pena viver e, portanto, era necessário conservá-lo a todo custo. Então, vejam, né? A gente tem sempre uma visão de alguma relação assim, é, de um vislumbre maior do que realmente é, né? Por trás, a gente tem que olhar, né? O que que tem ali? Se é uma carência, se é uma falta, como é que chama? Uma insegurança muito grande, às vezes é falta de pai e da mãe, né? Dessa proximidade de pai e da mãe, e a gente acaba refletindo nos amigos, nas outras relações, no trabalho. Então, tem tudo isso, é muito profundo esse assunto, né? Relacionamento. Então, isso traz um bom pano para o autoconhecimento, né? E aí a gente coloca que essa relação ela é tão intensa, tão profunda, né? Tão assim
é importante que a gente acaba esquecendo um pouco da nossa meta de vida, né? E aposta todas as nossas fichas nisso, né? Em tentar conservar isso, ou talvez até uma ideia de um, às vezes numa amizade você pensa que pode virar um relacionamento e você fica alimentando essa ideia sem muito menos a pessoa fazer ideia de que isso está acontecendo, né? Então, também acontece, né? Esse é um exemplo clássico que te revela muito acerca de ti e do mundo que fizeste, que estiveres apenas disposto a olhá-lo com olhos que veem verdadeiramente. É a lente de aumento que te permitirá ver teu mundo em toda sua louca confusão. Pois aquilo que te gerou tanta alegria parecia ter vindo ao custo da dor e de deixar-te mais sozinho e desamparado do que antes. Como isso poderia ser dito a respeito do amor? Então, ele está comparando, ele está falando aqui para a gente olhar para as nossas relações, onde a gente tem uma certa dependência, uma certa criação, né, de uma perfeição, aonde a gente confunde isso com o amor, né? O amor é totalmente diferente disso, né? E como poderia ter te decepcionado tanto? E como, se fosse real, como certamente parecia ser, poderia provar qualquer coisa, salvo que o amor não é uma resposta, e certamente não é uma resposta para ti? Então aqui ele está nos questionando, né? Várias coisas ali, né? Se a gente for ver, né, o amor de Deus, Deus ama a gente profundamente, né? Os nossos mentores, os nossos guias, e nem sempre. é, E tem tantos outros astros, né? Outros astros, outras pessoas que não estão aqui, mas que amam a gente profundamente e que nem a gente nem sabe, né? Nossa consciência aqui não faz ideia de quem sejam essas pessoas e, enfim, nem por isso a gente está se relacionando, né? Mas existe amor, né? Temos que começar pelo que é óbvio, um ponto simples que alguns de nós negastes e que outros de vós não pudesses negar. O que faz com que esse relacionamento se destaque em tua mente e pareça tão doloroso em tua memória é o fato de que ele era muito real, de uma maneira diferente de qualquer de teus relacionamentos anteriores e posteriores. Nenhum outro relacionamento te afetou dessa maneira. Nunca tivesse tanta certeza do valor de um relacionamento para ti. Qualquer coisa que pudesse te fazer sentir tão alegre, tão seguro, acalentado e amado, não poderia deixar de ter um valor incomparável. Nisso estava certo, não foi uma ilusão que te fez sentir assim. Então vejam, né, é a questão do valor que a gente dá, né? Esse não era o amor que se passa por amor nesse mundo, mas alguma outra coisa inteiramente diferente. Ao menos por um breve momento foi amor verdadeiro, pois nada além do amor pode ser a causa da alegria, ou tampouco oferecer um porto seguro em um mundo insano. Então vejam, né? Por um momento a gente sente amor também, né, nessas situações, mas não é sustentável, né? Vamos ver aqui, ó. É a tua resposta ao amor que nos interessa agora, pois o retorno do amor está próximo e não queres dar a mesma resposta novamente. Então vejam, será que a gente tem medo de amar, né, por confundir o amor de Deus, o amor pela vida, por esse amor que nos trouxe algumas dores, né? Queres manter aquilo que consideras valioso, e isso faz perfeito sentido para ti, pois a fundação de teu mundo é o medo. Olha só, o medo, né? Se a fundação de teu mundo fosse o amor, desejarias compartilhar tudo aquilo que consideras valioso. Talvez penses que o desejo de guardar as coisas para ti tem origem em algo diferente do medo. Poderias definir esse desejo como orgulho ou segurança, ou mesmo aceitar que é vaidade, antes de defini-lo como medo. Mas isso é medo. Então vejam, né? A gente às vezes
se apega a alguma pessoa, alguma situação ou alguma coisa, no fundo tem o medo ali, né? Ou de viver outras experiências, né? Só o medo gera os sentimentos de falta que o acompanham, a pedra angular da fundação do teu mundo separado. Não reconheces que criaste um universo para ti mesmo? Um universo que deves manter e que, sem teu esforço, desapareceria? Esse universo é tu mesmo, e tu és tudo o que existe nele. Não acreditas que, se parecesses, o mundo perderia algo completamente singular? Tu és único e insubstituível. Não há ninguém igual. Dentro de ti repousa tudo aquilo que esperas contribuir e criar. Nas ações e interações de tua vida, repousam todos os efeitos que esperas ter sobre aquilo que permanece aqui. Sem ti, as pessoas e eventos que influenciarias se comportariam de um modo totalmente diferente, e os resultados seriam distintos daquele que supostamente deveria ocorrer. Então, vejo, né? Ele falando aqui, né, sobre a gente ser único, né, sobre os eventos acontecerem da mesma maneira, né, a gente existindo ou não, ou compartilhando da nossa posição ali. Então, ali, ó, ainda que não conheças teu propósito, ao menos uma parte de ti acredita que isso é verdade, pois deve haver uma razão para a tua existência. Ainda não consigas sequer imaginar qual seria essa razão. Deves estar destinado a existir, pois de fato existes, e não consegues compreender que não existirias de forma alguma se não houvesse um motivo para a tua existência. Então, às vezes, a gente fica procurando um motivo para existir, sendo que a gente já existe pelo simples fato de existir e de ser únicos, né? Então, isso é interessante que ele falou ali, né? A gente fica buscando fora um motivo, uma razão para existir, mas a própria razão de existir já é a gente ser único. Não existe um ser nesse planeta inteiro igual a mim. Somos muito diferentes, né? E isso é uma riqueza. E o que verdadeiramente Deus quer, a vida quer, é que a gente expresse a nossa unidade, né? O nosso essencial mesmo, né? Acaso isso não é uma descrição de um universo? Então, cada ser, cada um de nós é um universo, né? O que é um universo senão ele mesmo e tudo o que existe nele? Nada pareceria existir fora dele, e assim deve ser único. Tudo que acontecesse dentro do universo dependeria dele. Então, veja, ele comparando a gente com o universo, né? Quantas coisas compõem o universo, né? E mesmo assim ele existe, né? Ele não fica titubeando em ser universo, o Sol não fica titubeando em ser Sol, a Lua não fica duvidando de ser a Lua, né? A gente que tem os medos, né, dentro da gente, né? Pensa ser muito consciente do pequeno espaço que ocupas no universo, e que é tolice afirmar que pensas o contrário. Entretanto, como somente aquilo que conheces faz parte do teu universo, acaso não vês que ele depende de ti e que, se depende de ti, então o universo é tu? Somente aquilo de que tens consciência existe no universo que tu és. Apenas aquilo que acontece a ti afeta teu universo. Teu universo é completamente diferente do universo dos demais e completamente autônomo. Então vejam, cada um tem um jeito de ser, um universo, uma maneira de entender a vida, né? E isso é autônomo, né? As leis de teu universo são feitas para a manutenção do teu corpo, pois sem ele não existirias. E quando deixas de existir, teu universo também deixa de existir. Suas luzes se apagarão e ele não mais existirá. Que tarefa imensa designaste para ti mesmo? Não é de se estranhar que vivas com medo quando tanto depende de ti?
É tampouco é de se estranhar que, quando encontras um respiro, um lugar de descanso, de beleza, de tal amor, queiras reivindicá-lo como teu, sem permitir que ele te escape. Tal lugar também deve ser mantido dentro do teu universo. Então vejam, né, esses momentos de descanso, de respiro que a gente necessita, né, para se restabelecer, precisa também ser dentro da gente, né? Ou não conhecerás e seus benefícios te escaparão e não existirão para ti. Desejarias poder unir-te a ele e torná-lo um contigo, mas como não sabes que isso pode ser feito e tampouco como fazê-lo, tentas realizar a segunda melhor opção, que é mantê-lo perto de ti, um universo gêmeo ainda existindo, separado, mas próximo o suficiente para que possas contemplá-lo e sentir o benefício de seu calor em razão da sua proximidade. Então a gente dá muita volta, né? Mais do que isso não pode fazer, mas tentas ainda assim. Concorrentes querem vincular esse universo separado ao teu próprio universo, pois enquanto ele mantiver sua autonomia, e assim há de fazê-lo, nem mesmo sua proximidade é suficiente. Assim, tua próxima tentativa é uma espécie de intercâmbio. Como dois países, um rico em petróleo e outro em grãos, estabeleces dependências que os manterão vinculados. Alguns de vós fazeis isso de maneira muito evidente, e ao longo dos anos crias uma rede bastante intricada, uma cilada ou armadilha que parece impossível de se desfazer por causa das suas interconexões. É, aqui ele está dizendo, né? É interessante. A gente vai se envolvendo com as pessoas, se conectando com as pessoas, criando história, criando uma vida diferente da simplicidade que é a nossa vida, né? Do essencial. Outros experimentam esse plano de aprisionamento apenas em sua mente, à medida que tramam e planejam algo que nunca têm oportunidade de pôr em prática. Outros ainda são mais recatados em seus planos e o disfarçam para que pareçam sacrifício e presentes dados, mas todos com o mesmo propósito em mente. O que ninguém reconhece é que o medo ocupou um lugar do amor. Olha que interessante, né? É. A gente se relaciona com as pessoas, se sujeita a algumas coisas por conta do medo, né? Para se sentir seguro, para se sentir amado. E a gente confunde isso com amor. Então, às vezes, a gente cria uma história, cria um enredo na nossa mente, né? Na nossa vida, com certas pessoas, para suprir, né? Um plano mental aí, né? Alguns podem reconhecer que têm medo de perder o amor, e até podem falar disso e tentar aliviar o medo, contraindo compromissos oficiais e realizando juramentos e promessas. Outros podem negar seu medo e dizer que confiam naquilo que têm e na fidelidade daquele a quem amam. São poucos aqueles que não necessitam expressar sua fé e confiança, pois seus sentimentos permanecem fortes, apesar de seu medo, pois mesmo aqueles que não temem a decepção devem continuar com medo do grande enganador, não importando se o chamam de vida ou de morte, ainda é a mesma coisa. É a possibilidade que não pode ser prevista, mas que está sempre lá. A morte pode levar seus amados prematuramente, ou, se não prematuramente, certamente o levará. E de todos eles, o- os que admitiam o seu medo e aqueles que não o fariam ainda acreditariam que o amor existe, apesar da reivindicação do medo, e se consideram afortunados por terem encontrado um amor que os proteja, por algum tempo, de tudo mais que temem. E ainda assim, o maior medo de todos é justamente o da perda do amor,
Tu que deste tudo para ser sozinho e separado, temes ainda, acima de tudo, aquilo ao qual deste tudo para alcançar. Pois o que é a perda do amor senão a confirmação do teu estado separado? O que é a perda do amor senão ser deixado sozinho? Então, a gente está avançando aqui e hoje vem uns questionamentos fortes, né? Então, a gente vai. É um bom exercício para a gente fazer uma autoobservação, né? Das nossas relações, né? Primeiro, a relação com nós mesmos, né? Acho que a gente cria muito enredo para nós mesmos, para a gente. Com medo de viver, né? Medo de experimentar as coisas, medo de. Deixa eu só desligar aqui o WhatsApp. Medo de experimentar, de viver, de fazer uma viagem, de conhecer algo que às vezes é fácil da gente fazer o movimento, mas a gente se bloqueia, não se permite, né? Então, por medo também, né? Às vezes é uma crença limitante da família. Então, é ótimo para a gente fazer essa autoobservação mesmo, né? De como que tá isso daí. Tá bom, pessoal? Na próxima semana a gente continua e a gente finaliza o capítulo 14 e deu um bom pano para manga, né? Para a gente ver se nas relações que a gente está tendo aí, a gente avaliar qual é o medo que está por trás dessa relação, né? Porque amor sempre vai existir, independente se a gente se relaciona ou não com as pessoas, né? Um exemplo, por exemplo, é as minhas tias, irmãs do meu pai, que moram em Santa Catarina. E a gente não fica se falando assim, às vezes passa 1, 2 anos sem se falar. Hoje tem as facilidades do WhatsApp, né? Mas quando criança a gente conviveu bastante, tem essa ligação, né? E ano passado a minha mãe ficou internada, ficou muito mal no hospital, e aí eu avisei a família, né? Elas de prontidão vieram para dar um auxílio, um suporte. Então, que movimento que foi esse? Foi por amor à minha mãe, por amor a mim como sobrinha, e nos deram um auxílio assim que não tem palavras para descrever, né? E elas estando aqui, a gente se sentia assim, muito à vontade, muito em casa, como se a gente estivesse convivendo direto, né? Então, tem um plano de fundo de amor aí, né? Agora, se a gente convive todo dia com a mesma pessoa, existe cobrança, existe um jogo, né? O que está por trás ali, né? Tem algum medo ali. Então, a gente pode avaliar isso daí nas nossas relações, tá bom? Um abraço e até mais. Tchau.